Iniciando mais uma análise, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE e começar com essa reportagem. Só vale colaço, Luiz Araújo coleciona pinturas em temporada pelo Flamengo. Repertório tem partidas no ângulo, cobertura sobre o Botafogo e Tigres. Luiz Araújo é um jogador assim, fundamental para o técnico. Técnico. Ele é um talismã, aquele jogador que entra, você faz expulsão, choque pelo lado direito, lado esquerdo, como meia e até como volante. Teve jogo que ele, como o Flamengo perdeu com expulso, ele jogou mais recuado, como fosse um volante. Mas nesse jogo Fluminense, eu acho que eu tiraria ele da ponta direita ali, jogaria com camisa 10 ali, para isso mesmo, para aproveitar esse chute de média distância que ele tem ali da entrada da área, como fez contra o Sport. Ele tem um domínio rápido, se ele dominar e ajeitar o corpo chute, praticamente é fatal. É muito difícil ele pegar a bola dele. Então é uma opção de ataque que o Flamengo tem, trazendo o Luiz Araújo por meio de campo. Para no segundo tempo entrar com a Arrascaeta, é claro. A Arrascaeta vai vir de viagem, mas já colocar ele no segundo tempo, também tem que ter um time equilibrado para jogar contra o Fluminense. Pode colocar o Michael pela direita, Luiz Araújo pelo meio e o Samuel Lino pela esquerda. Se o Felipe Luiz optar com Pedro e Bruno Henrique, eu andei ouvindo que Pedro pode jogar no jogo, seria também uma opção muito boa para o Flamengo, para jogar nas costas do Xavier, lateral do Fluminense direito. Põe Samuel Lino acompanhando a subida dele, que é um lateral bem ofensivo, e Bruno Henrique jogando ali nas costas dele, forçando o Thiago Silva a acompanhar o Bruno Henrique na velocidade, que eu acho que é muito difícil o Thiago Silva pegar a velocidade do Bruno Henrique. Se ele não jogar com o Pedro, põe o Bruno Henrique como referência, põe o Luiz Araújo fazendo essa mesma função de jogar nas costas do Xavier ali, dobrando com Samuel Lino ali pelo lado direito. Acho que funciona muito bem e eu usava o Bruno Henrique como referência. Aí teria o Bruno Henrique com o papel de ir marcar os volantes para aproveitar o Luiz Araújo jogar nas costas do Xavier. Vamos ver o que o Felipe Luiz arma para esse time contra o Fluminense. E aproveitar esse bom momento que o Luiz Araújo reconquistou. Ele que foi muito importante no Mundial de Clubes, jogou muito bem quando ele teve a sua participação, errou aquele jogo para o Munique, mas até então vinha muito bem na Copa do Mundo de Clubes. E esse jogo aí vai ser um final. Acho que os jogos do Flamengo vai ser todo uma final até sair esse título. Vamos para outra reportagem, peço perdão. Com 8 pendurados, Flamengo liga alerta contra o Fluminense. Lista de desfalques do clube pode aumentar depois do clássico. Isso, reta final, não tem onde se esconder. Não dá para ficar calculando qual jogo o jogador deve tomar cartão amarelo. Os caras vão ter que entrar firme, vai ter que entrar duro. Vai ser jogo, é um clássico, e por ser um clássico tem essa questão de ser um jogo mais duro, então acho que sem poupar, vai ter que jogar sem pensar no próximo jogo que vai contar ou não com o jogador. A única coisa que vai ter que poupar é os jogadores que vêm da seleção. Acho que você já colocar ele em campo há um risco de lesão, mas eles têm, para mim, na minha pequenez aqui, condição de jogar 15 a 20 minutos desse clássico. Acho que qualquer pessoa consegue jogar 2 partidas seguidas de um dia para o outro, porque poucos minutos você consegue tá um bom rendimento no futebol, no jogo. Pelo menos é isso que eu estou pensando. O Flamengo vai ter a opção de colocar nesse jogo, no segundo tempo, Carrascal pela direita, Arrascaeta como meia e pela ponta esquerda Cebolinha. Acho que vai estar, só pensar nesses 3 nomes,
para mim fica visivelmente um aumento no nível técnico do time do Flamengo. Vamos ver se Felipe Luiz pensa a mesma coisa no clássico amanhã. Vamos lá. Jorginho volta a treinar com o clube, deve ser relacionado. Léo Ortiz mostra evolução, também tem chance. Para mim, o retorno desses dois caras vai ser fundamental se eles puderem jogar esse jogo, porque Jorginho é liderança e o Léo Ortiz é tranquilidade na zaga. Ele demonstra muita qualidade, tem a saída de bola muito bem feita, consegue ligar a TV de ataque muito bem. Isso aí então a questão do departamento médico. Jorginho é o líder ali no campo, ele consegue organizar um time dentro de campo. Isso aí ajuda demais o Felipe Luiz na orientação, na organização, tanto ofensiva como defensiva. Então faz muita falta os jogos que não tem o Jorginho em campo. Aí com a volta do Jorginho, o Felipe Luiz tem outras duas opções para fazer a camisa 10 ali, o Saul e o De La Cruz pode ser avançado ali um pouquinho mais para frente, com 2 pontas rápidos. Saul tem a qualidade de chegar na área para cabeceio, é um jogador alto, tem um bom chute de média distância. Ainda não vi se ele tem uma velocidade boa, como ele jogou sempre como volante ali, só um jogo foi utilizado como ponta, mas acho que com camisa 10 não sei se vai ter, ele tem um arranque bom. Já De La Cruz tem um toque de bola excelente, visão de jogo, chuta muito bem, então o Flamengo ganha também nessa qualidade. Então vamos ver o que o Felipe Luiz pensa para esse jogo contra o Fluminense. Além de Saul e De La Cruz, eu já falei, Bruno Henrique e Luiz Araújo ser uma boa opção para dobrar ali pelo lado esquerdo nas costas do Xavier, um lateral bem ofensivo do Fluminense. Então você põe Samuel Lino para colar nele e põe alguém para jogar nas costas dele, que seria o Bruno Henrique ou Luiz Araújo. Se caso o Flamengo tiver o Pedro de volta, pode ser o Bruno Henrique. Se ele que preferir um meio ali para fechar mais a marcação, pode colocar o Luiz Araújo, que tem a mesma velocidade para jogar nas costas do Xavier. Vamos ver o que o Felipe Luiz planeja para esse jogo contra o Fluminense. Outra notícia do portal GE. Qual o jogo mais perigoso na reta final do Brasileirão? Acho que todos os jogos vão ser difíceis. Para mim tem esse clássico, mas normalmente time que está na tabela, no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, eles jogam mais relaxado, não tem tanta pega. Apesar que se for um clássico, o Fluminense quer colocar água no jogo do Flamengo, mas porém o Palmeiras vai ter um jogo também para mim muito mais difícil, que é o Flamengo e Fluminense, que é contra o Vitória, que está a 3 pontos de sair do rebaixamento. Então vai ser um jogo que a aplicação tática do Vitória vai ser muito mais forte. Os jogadores vão lutar muito mais para ganhar essa partida, que vai ser o empenho do Fluminense contra o Flamengo. Então eu creio que até a questão da torcida mesmo do Fluminense não deve ir tanto como como a torcida do Vitória vai torcer para o Vitória vencer o Palmeiras. Então tem isso, cada jogo vai ser uma decisão e quem ganhar mais com certeza sai com título. Eu projeto, vamos ver se essa projeção vai estar certa, que acho que no fim dessas 5 rodadas, 4 rodadas antes da Libertadores, o Flamengo já consagra-se campeão brasileiro. Mas vamos esperar, muitos jogos, o Flamengo tem que ficar atento a cada jogo e entregar seu máximo. Eu acho que o Flamengo vai conseguir isso. Tá voltando os jogadores das seleções, então esse jogo Fluminense pegou muito mais nisso. Poderia ter adiado jogado para quinta-feira, para que os jogadores tivessem um dia de descanso, mas infelizmente a tabela brasileira, o Campeonato Brasileiro, acho que ainda está errado, tem que ser corrigido. Na minha opinião, pequena humilde opinião, acho que o Campeonato Brasileiro deveria iniciar desde o início de janeiro, jogando os finais de semana, e o Campeonato Carioca nos dias de quarta-feira. Então ia ficar ali naquela transição entre Campeonato Carioca, Libertadores
e Copa do Brasil até conseguir encerrar o campeonato estaduais, melhor falando. E os jogos do Brasileiro iniciando no início do ano, a partir de domingo, nos finais de semana, acho que conseguiria se manter todo final de semana até o final do ano, para encerrar no final do ano. Então é respeitar a data FIFA. O Carioca estadual, para mim, não teria problema se fosse disputado em data FIFA, porque às vezes não pega um time mais fraco, tá aí com um time mais misto. Já o Campeonato Brasileiro é um campeonato que você não tá para fazer um time misto, você tem que ir com sua força máxima o tempo todo. Então acho que tinha que rever isso, alongar o Campeonato Brasileiro, e alongar um pouquinho o estadual, jogando dia de semana. Vamos ver que essa diretoria, que a CBF pensa nisso. Vamos para outra notícia do Flamengo. Dirigente que apostou em Douglas Telles lembra o processo. Tibrador inteligente. Campeão com Felipe Luiz. Atacante tem muda de ter 550 milhões. É um menino, acho que pro ano que vem o Alisson e o Everton Araújo são as peças, as moedas de venda, a mercadoria de venda, sei lá como pode dizer isso, que deve ser vendido. Também tem que trabalhar já em colocar esses nomes junto com o empresário deles no mercado internacional, porque se os jogadores são destaque no campeonato europeu, como tem Paquetá, Vinícius Júnior, que foi o melhor do mundo, João Gomes está indo muito bem, entre outros nomes, Natan também no Pets. O que faz esses times europeus olhar para a base do Flamengo? Então o Flamengo consegue boas vendas. E o Douglas Telles seria a próxima joia onde o Flamengo ia colocar no mercado internacional. Então eu penso que a diretoria tem que trabalhar nesse processo. Colocar o jogador na vitrine, fazer uma boa venda, colocar um bom clube europeu, torcer para que ele tenha destaque, para que os clubes europeus voltem a olhar para a base do Flamengo, que o Flamengo siga sempre fazer esse processo, porque eu acho que no time do Flamengo, por ter tanta cobrança, é muito mais difícil promover um atleta ao profissional. Então o Flamengo sempre vai ter que buscar um jogador pronto para vir para o elenco e desfazer do outro que está se elevando. Vai ser um processo que eu acho que natural do time do Flamengo, por estar no topo. Vamos para mais notícias. Sérgio Lobo sobre centroavante. Diretoria teve 3 janelas e não contratou. Assim, o que eu penso, contratou o Juninho, foi uma aposta, deu frutos em Copa do Esporte, fez o gol da virada, mas acho que a aposta da diretoria é no Bruno Henrique, essa mudança de posição do Bruno Henrique de ponta para centroavante. Porque a idade chegou a Bruno Henrique, ali na ponta esquerda tem hoje 4 jogadores de um nível técnico, que é o Bruno Henrique de 2019. Samuel Lino, bom driblador, veloz. O Carrascal, técnico driblador. Cebolinha, que deu um chute batendo na trave, que o Juninho fez o gol. Fez o passe para o Douglas Telles, roubou a bola no rebote do goleiro ali, tocou para o Luiz Araújo, que tocou para o Bruno Henrique e fez o gol. Então, assim, são 3 jogadores assim, fantásticos, além do Michael, que pode ser utilizado ali. E também o quinto, que fez na cabeça, Luiz Araújo também pode jogar ali aberto pela esquerda. Então, acho que a ideia do Felipe Luiz é transformar o Bruno Henrique no camisa 9, com o Juninho como opção ali e o Pedro como o titular da posição. Vamos ver se vão continuar com isso. Mostrou esse ano que precisa de um atacante mais maduro para quando o Pedro sair ter um jogador equivalente ao Pedro. Vamos ver para o ano que vem também. Está pensando nessa contratação. Eu acho que as contratações do Flamengo tem que ser a partir de julho,
Por que tem que ser a partir do meio do ano que vem? Porque é onde o Flamengo começa os jogadores ficar cansados do início do ano com muita competição, Campeonato Carioca, Supercopa, Recopa, início da Libertadores. Aí chega no meio do ano, o Flamengo precisa de um fôlego novo, peças novas, e ali simplesmente tem que ser as peças novas. O início do ano, para mim, no meu entender, é ano de preparação. Você prepara o atleta, tenta formar, tenta evoluir o atleta para que o atleta faça o que o treinador quer. Acho que é esse o trabalho do início do ano. E quando você chega no meio do ano, você vê se realmente necessita comprar aquele atleta. Mas é isso que eu penso sobre o que o Flamengo tem que fazer. E a última, para fechar, flatear telões para a exibição da final da Libertadores no Maracanã. Fecha os valores. O ingresso mais barato custa 100, o mais caro 600. Venda começa nessa terça-feira. Uma excelente promoção que a diretoria faz. Leva a torcida para aquele pulmão sagrado ali, balança as bandeiras, faz aquela festa como se estivesse no estádio mesmo torcendo. Acho que muito legal. Se eu morasse no Rio, gostaria de estar no Maracanã ali, com segurança, banheiro, bar ali para você curtir. Seria muito bom, muito bom mesmo para você assistir esse jogo do Flamengo, quem não conseguir ir para Lima. Então é isso. Eu finalizo hoje o análise para comigo, Eduardo, mas eu volto com uma nova, se Deus quiser.